vocês? Espero que sim. Enfim, aqui tá tudo bem, tá tudo certinho. Estamos tomando todos os cuidados possíveis para que logo estejamos todos juntos e que a nossa aula volte ao normal. Saudade de vocês, gente, muita mesmo. E vamos pra aula, né? O conteúdo da aula de hoje, prestem muita atenção nos slides. Dedicação 97% no mínimo, tá? E, pessoal, bons estudos, boa aula, boas atividades e uma ótima semana para todos vocês. Então, gente, na última aula nós falamos um pouquinho sobre a questão do receber aposentadoria no continente europeu e também o envelhecimento no velho mundo. O nosso tema é um pouco bizarro, né? Falar envelhecimento no velho mundo fica uma palavra tão parecida uma com a outra. Mas, dando continuidade e daí já iniciando o conteúdo novo de vocês, receber aposentadoria em Portugal. Gente, para receber aposentadoria em Portugal, quem deseja receber a aposentadoria precisa cumprir as regras previstas no Acordo de Segurança Social entre Brasil e Portugal para receber o visto de aposentado. E, por incrível que pareça, esse processo ele custa R$ 480 e o visto fica pronto em menos de um mês, tá? Depois, posso acumular pensão de 2 países? Então, o trabalhador que se aposentar na Europa só tem direito a receber pensão no país onde agora vive, ou trabalhou pela última vez quando atingiu a idade mínima. Então, isso significa o quê? Que o trabalhador que vive na Dinamarca e tem 62 anos, mas trabalhou por muito tempo na França, só terá direito a receber a pensão quando completar 65 anos, que é a idade mínima no país. Caso prático para você entender como isso funciona. Então, tá aqui, né? Usando o exemplo de um trabalhador que atuou 20 anos na França e 10 na Espanha, países onde o período de contribuição é de 15 anos, né, período mínimo. A pensão nacional será calculada pelos 20 anos que o trabalhador atuou na França, pois o trabalhador atingiu, né, o período mínimo exigido. O cálculo realizado no país em que você atingiu o tempo mínimo. O cálculo é realizado no país em que você atingiu o tempo mínimo. O montante teórico, nesse caso, é o que ele teria direito caso tivesse trabalhado esses 30 anos na França. Vale frisar que apenas a entidade francesa fará o cálculo, pois na Espanha o funcionário não atingiu o tempo mínimo de contribuição. E aí, conteúdo novo. Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos demográficos da Ásia. Então, gente, ao se tratar de Ásia, quem é a Ásia? Não é Ásia, tá? Que bom, ufa. Mas Ásia, né? O que é esse continente? Quais são os países que ele compõe? A Índia. Eu vou pegar muito no pé de vocês por causa da Índia, gente. É sério. Eu não sei porquê, mas é uma coisa minha. Eu pego muito no pé. Mas, então, gente, a Ásia é o maior continente em área terrestre no mundo, tá? Boa parte do continente está localizado no hemisfério norte. Então, além de ser o mais extenso, é também o mais populoso. Habitaram nele cerca de 3/5 da população mundial. A Ásia, né, é multicultural, abrigando diversas culturas, etnias, religiões e tradições, enfim. Geograficamente, o continente asiático é também muito diverso, tá? Então, no continente localiza-se algumas montanhas, né, Himalaia, que abrange Paquistão, Índia, China, Nepal e Butão, que estão entre as mais altas do mundo.
grandes desertos, Gobi, no norte da China e ao sul da Mongólia, e extensos rios. Yangtze, terceiro maior do mundo, na China, com 6.300 quilômetros. O povo asiático corresponde a uma das civilizações mais antigas do mundo, iniciada há cerca de 4.000 anos. Então, a economia e os governos são também variados, visto que o continente ele é composto por um número de países muito grande, né? Cada um, é claro, com as suas particularidades, as suas culturas e as formas exóticas de vida. Dados sobre a Ásia. Então, vamos lá, né? Localização. A maior parte localiza-se no hemisfério norte, fazendo fronteira com os continentes africano, europeu, americano e Oceania. Tá? Tamanho: 43.810.582 km². Só isso. Quantos países? 49 países, certo? População, aproximadamente, porque é claro, isso muda dia a dia. População, 4 bilhões aproximadamente de habitantes. Vamos colocar aí, né? Quase 5. Opa, coronavírus, não. Mas, gente, arredondando, né? 4 bilhões e meio aproximadamente. Países da Ásia. Então, né? Os países da Ásia, né, ao todo são 49, entre eles alguns são considerados transcontinentais, ou seja, localizados em mais de um continente. Tá? Não vamos esquecer essa palavrinha, transcontinentais. Há também no continente asiático territórios dependentes e entidades internacionais reconhecidas. Tá? Hong Kong e Macau são exemplos. Então, pessoal, o que vai acontecer? Aqui eu coloquei o mapa da Ásia para vocês. Então, quais são esses países? Na Ásia eu tenho Afeganistão, Arábia Saudita, Armênia, Azerbaijão. Ai, professora, peraí. A gente tinha um trabalho sobre a Europa e o Azerbaijão estava no trabalho. Aguenta lá, não esqueçam do Azerbaijão, que a gente já fala sobre ele. Bahrein, Bangladesh, Brunei, Butão, Camboja, Cazaquistão, Catar, China, Chipre, Singapura, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Egito, Emirados Árabes, Filipinas, Geórgia, Iêmen, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Israel, Japão, Jordânia, Kuwait, Laos, Líbano, Malásia, Maldivas, Mianmar, Mongólia, Nepal, Omã, Paquistão, Quirguistão, Rússia, Síria, Sri Lanka, Tajiquistão, Tailândia, Timor-Leste, Turcomenistão, Turquia, Uzbequistão e Vietnã. Então, gente, depois, é claro, dessa sequência enorme de países, né, eu tenho que citar para vocês alguns deles, certo? Então, marquem bem aí. Armênia. A Armênia, na verdade, então eu vou citar aqui para vocês já os transcontinentais, certo? Então, são os países que têm localidades em mais de um continente. A Armênia, parte na Europa, parte na Ásia. A Azerbaijão também tem parte na Europa e parte na Ásia. Cazaquistão, Europa e Ásia. Chipre, Europa e Ásia. Egito, África e Ásia. Geórgia, Europa e Ásia. Indonésia, Oceania e Ásia. Rússia, Europa e Ásia. Timor-Leste, Ásia e Oceania. Turquia, Ásia e Europa. Então, esses países são os que eu falei para vocês. Países que são considerados transcontinentais. Certo? Então, agora nós teremos as regiões da Ásia. A Ásia ela pode ser dividida em 6 regiões geográficas. Tá? Então,
cuja classificação leva em conta os aspectos físicos, sociais e culturais que se assemelham a fim de facilitar o estudo, visto que o continente é bastante extenso, por isso muito diversificado. Então, contudo, é importante salientar que não há apenas uma classificação quanto à regionalização do continente. E quando a gente fala assim, muito diversificado, gente, é a gente parar e pensar, nossa, Rússia, e daí também tem a parte da Índia, tem a parte que é do Japão, China, Coreia do Norte. Então vejam vocês a diversificação populacional que existe nesse continente. Claro, não esquecendo do Emirados Árabes. Né? Então pensem a diversificação que nós temos nesse continente. Certo? Aí aqui vamos dividir, né? Oriente Médio corresponde à região geográfica localizada na parte leste e sul do Mar Mediterrâneo, até o Golfo Pérsico. A região conta com pouco mais de 7 milhões de quilômetros quadrados e cerca de 270 milhões de habitantes. Pessoas, o Oriente Médio ele é considerado o berço de várias religiões, tá? Como cristianismo, islamismo e judaísmo, e também é considerado um grande centro econômico, político e cultural. Mas é uma região bastante conflituosa, como nós sabemos, no que tange a presença de alguns recursos naturais como água, petróleo e o gás natural, motivo de muitas disputas, como entre outros países, como nós vemos diariamente se nós procurarmos os noticiários. Ásia Meridional corresponde à região localizada no sul do continente asiático e, por isso, também chamada de sul da Ásia. Essa região geográfica ela corresponde também ao subcontinente asiático conhecido como subcontinente indiano, tá? É uma das regiões mais populosas da Ásia, onde habitam cerca de 1,65 bilhões de habitantes. Gente, essa parte da Ásia, infelizmente, ela é considerada uma das menos desenvolvidas. Né? Então, ela apresenta baixos indicadores sociais e baixa industrialização. Então, é uma região mais precária, diga-se de passagem, assim, se a gente parar para discutir essa parte, fica como se fosse uma região um pouco mais precária, com um pouco mais de dificuldade. Mas professor, é tudo tão bonito, sim, mas é aquela questão que eu gosto muito de debater com vocês, gente. Vocês têm que ver que todos os países, eles têm um lado bonito e um lado que ele não é tão bonito, o lado que a mídia mostra e o lado que a mídia não mostra. Então sempre procurem ver os dois lados, tá? Mas a Índia é linda, sim, mas ela infelizmente possui as regiões que não são assim tão bonitas dependendo de quem olha, certo? Então, quando a gente fala em Ásia Meridional, estamos falando do quê? Né? Que é a parte da Ásia com considerações de uma das menos desenvolvidas, certo? E os baixos indicadores sociais, quais? Padrão, né? Saúde, educação, segurança, tá? E quando a gente realmente fala assim que há uma precariedade com relação à saúde e educação, é porque a situação é mais complicada, né? E característica de países com mais dificuldade em desenvolvimento. Sudeste Asiático corresponde à região que abrange 11 países, diversas ilhas e a Indochina. Então, vai contar com uma região, uma área de aproximadamente 4 milhões de quilômetros quadrados. Deixa eu mostrar aqui. Aí, então, com um zoom mais ou menos colocado aqui, então essa região com mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, ela vai abranger toda essa região, certo? Nela vivem aproximadamente 618 milhões de habitantes,
Então, gente, o Sudeste Asiático, além disso, é caracterizado pela presença de vulcões, alguns em atividade, terremotos e também ocorrências de maremotos. Então, nessa região, os desastres naturais já vitimaram milhares de pessoas. Tá? Então, esses são os países que fazem parte do Sudeste Asiático, certo? Aí, Timor-Leste, Indonésia, Brunei, Filipinas, Singapura, Malásia, Camboja, Vietnã, Tailândia, Laos, Myanmar. Tá? Vamos diminuir esse zoom aqui. Ásia Oriental corresponde à região localizada no leste asiático e, por isso, é também conhecida como leste da Ásia. Essa área coincide com o que é conhecido na Ásia como Extremo Oriente. Então, possui... Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Então, gente, essa região, né, da Ásia Oriental, ela possui uma área de aproximadamente 12 milhões de quilômetros quadrados, né? Inclui quem? Japão aqui, eu não tenho uma caneta agora, né? Japão, em verde mais escuro. Não é mais escuro não, verde um pouco mais... Não sei que tom de verde que é esse, mas esse verde mais clarinho ali, do lado direito, Japão. Laranjado, Coreia do Sul. Marrom, Coreia do Norte. China, né? Mongólia. Então, gente, 12 milhões de quilômetros quadrados. E contam com cerca de 40% da população asiática. Então, portanto, uma das regiões mais populosas do mundo, né? Abrangendo esses países. Opa. Aí. Ásia Central. Corresponde à região localizada entre o leste do Mar Cáspio e o centro-oeste da China, e o norte do Irã ao sul da Sibéria. Essa região não é demarcada oficialmente, certo? Então, segundo as Nações Unidas, essa região abrange a área dos seguintes países: Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão e Afeganistão. Então, eu vou acho que separar uma aula para falar para vocês sobre o significado desses tãos mais detalhadamente, tá? Depois, né, a região da Comunidade dos Estados Independentes corresponde à região que abrange o território de ex-repúblicas soviéticas, ou seja, repúblicas que pertenciam à antiga União Soviética. Né? Quais são elas? Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão, tá? Que são os países incluídos na região das comunidades dos estados independentes. População do continente asiático. Então, gente, o continente asiático corresponde à área de maior número de habitantes do planeta, mais da metade da população mundial. A densidade demográfica do continente chega a cerca de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Tipo essa foto que vocês estão vendo aí. Então, muita gente, porém, é aquela coisa que a gente falou aquele dia na aula. Muito populoso, porém ainda pouco povoado. Né? Tem regiões que não são pouco povoadas porque eles querem, mas as condições não favorecem. Né? Temperaturas extremamente baixas não tem condições, certo? Então, muito populoso, porém pouco povoado, né? Então, o que vai acontecer? A população ela vai se distribuir pelas diversas regiões do continente. Elas concentram-se especialmente nas regiões de planícies,
nas áreas desérticas e montanhosas, a população já acaba sendo um pouco mais escassa, que foi aquilo que a gente acabou de falar. E também nas regiões com a temperatura mais baixa. Os destinos mais badalados da Ásia, que eu separei para vocês. Deixa eu achar aqui. Bali, Indonésia. Então, em Bali, Indonésia, na verdade o que eles dizem que é como um cartão postal animado. Vamos ver se eu consigo ampliar. É como se fosse um cartão postal animado. É um paraíso na Indonésia que para muitos parece até um sonho. Vocês não podem sair de casa, por isso que eu separei essas fotos, tá? Só a gente passeia um pouquinho pelo menos. Areias brancas e macias, vida selvagem dos trópicos. E ao mergulhar entre formações de corais e destroços de um navio da Segunda Guerra Mundial. Em terra firme, a mata exuberante abriga templos de pedra e vários animais. Depois, Phuket, Tailândia, oferece um colorido espectro de pontos turísticos espetaculares, desde lagoas azuis e o pôr do sol rosado, até monges vestidos com túnicas laranjas. Tuk-tuks, que são os triciclos motorizados, táxis, ônibus e barcos de cauda longa, transportando os visitantes, entre outras maravilhas. Na costa sul de Phuket estão localizadas as praias mais populares. O norte é mais tranquilo. Tá? Então, são locais populares. Algumas praias como Koh Phi Phi, Pang, Patong e entre outras. Depois, o que mais que vocês podem encontrar lá? No interior, é claro, colinas, montes e encostas arborizadas e muitas ainda sem muita exploração. Goa, Índia. Então, nessa região da Índia, claro que quando a gente pensa assim, nós passar férias na Índia fica meio que numa praia ainda meio paradoxo, né? Mas em Goa é uma região praticamente perfeita. Vamos dar um zoom aqui. Aí. Então, além, é claro, tem a Bela Basílica de Bom Jesus, que na verdade eu citei a Basílica por quê? Porque ela é um patrimônio mundial da Unesco, né? E claro, um bom exemplo de arquitetura barroca. Bangkok, Tailândia. Palácios dourados, mercados flutuantes, torres majestosas de porcelana. A gente fica, será que existe? Então, tá aí. Bangkok, capital da Tailândia, dividida em 50 bairros excepcionais. Hanoi, Vietnã. Então, a charmosa capital vietnamita, a gente pode até falar que assim ela envelheceu bem, preservando o bairro um bairro antigo, os monumentos e arquitetura colonial, claro, enquanto abre o espaço para o desenvolvimento moderno ao lado. Hanoi ela pode ter minimizado a importância de diversos nomes anteriores, incluindo Tanglong, ou Dragão Ascendente, mas, é claro, ela não esqueceu seu passado, como atestam locais como o mausoléu de Ho Chi Minh e a prisão de Halou, Lagos. Também avenidas, parques, as avenidas bem arborizadas e mais de 600 templos. A gente pensa assim, 60, não, 600 templos, que acrescentam um pouquinho só de charme, de atração nessa cidade. Hoi An, Vietnã. Então, gente, Hoi An, Vietnã.
essa cidade, é claro, na costa central do Vietnã, é um exemplo bem preservado, né, do importante porto comercial do sul da Ásia. E que, né, ela foi o maior exemplo de desenvolvimento com relação a essa época. Já comum entre os mochileiros, ela está se tornando mais conhecida pelos turistas. No 14º dia de cada mês lunar, a cidade troca suas luzes elétricas por lanternas coloridas tradicionais. Então, é o que chama muita atenção do povo, e vocês sabem que o povo é curioso, né? Entre, é claro, os outros pontos turísticos estão a ponte japonesa coberta e o templo de Quan Kong. Depois temos quem? Siem Reap, Camboja. Quando a luz da manhã ilumina os altos templos e as ruínas, um simples nascer do sol se torna, claro, um evento significativo, porque eles falam que lá desde as sombras das ruínas é uma estrutura maravilhosa. Né? Então, essas estruturas antigas elas ficam em um dos maiores complexos religiosos do mundo. O complexo é a cidade real, que são os principais motivos para se visitar essa região. Tóquio, Japão. Tóquio é a capital do Japão e sede do governo nacional. É considerada uma das maiores metrópoles do planeta e também o centro político, econômico, educacional e cultural do Japão. A metrópole também representa uma das áreas de maior aglomeração urbana no mundo. Não vamos pensar em aglomeração, dá até uma dor no coração. A metrópole é, claro, constituída por 26 bairros, 26 municípios e assim por diante. Depois, Kyoto, Japão. Os santuários e templos de Kyoto oferecem uma ligação rara entre vida moderna e passado. O santuário de... agora vai travar. Shimogama saiu, por exemplo, né? Ele parece ter parado no tempo por sua calma e força espiritual ainda palpável. Chiang Mai, Tailândia. Então, a viagem inteira para Chiang Mai poderia ser passada no famoso mercado noturno, mas sem preocupações, né? Então, o que acontece? Tem muita questão cultural, que mais? A parte rústica dessa região, né? O Museu Nacional, o Jardim Botânico, são locais excelentes, né? Para absorver um pouco da cultura local. E também tem aquela questão dos viajantes que podem subir até uns 300 degraus, mais ou menos, né? Até um dos templos budistas nas montanhas. Da Nang, Vietnã. É uma cidade descontraída, amigável. Talvez é porque os habitantes sempre fazem refeições. Que gente! É aqueles pratos que a gente fica olhando e fica, meu... Depois. Não posso falar dessas coisas que dá fome. Pequim, China. Pequim, capital da China, é um país ao leste da Ásia. A cidade fica entre, claro, 2 rios, numa planície do nordeste da China. É uma metrópole antiga que constitui a sede do governo chinês há quase 800 anos. E também o principal centro industrial e educacional do país. Opa, travou. Depois, Katmandu, Nepal. A capital do Nepal é cercada por um vale repleto de locais históricos, templos e santuários antigos, e os vilarejos fascinantes. Então, locais com vários animais, os monumentos, vários visitantes, o povo fazendo trilha, que mais? Lojas e tudo mais. Jaipur, Índia. É a capital do estado do Rajaquistão. Agora travou. É a capital do estado do Rajastão. Foi tanto tão falando os países que agora trava tudo. Né? Na Índia. Então, ela lembra a família real que governou a região.
e em 1727 fundou o que é hoje conhecido como a Cidade Antiga ou Cidade Rosa, por conta da cor das construções, marca registrada da região. No centro, né, organiza as ruas, algo um pouco comum com relação à Índia, então tem também os prédios luxuosos, palácios da cidade, entre outras características. Nova Delhi, Índia. Nova Delhi é ao mesmo tempo calma e caótica, é uma cidade complicada, as vacas andam normalmente pelas ruas, largadas, é desse jeito. Mas, né, também tem algumas barquinhas, né, o Forte Velho da região, os conjuntos de torres, né, tem todas essas condições culturais. Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã. A maior e mais movimentada cidade do Vietnã, define o ritmo cultural e econômico do país. A antiga Saigon ostenta charme da França colonial na arquitetura e nas largas avenidas, que, claro, normalmente estão lotadas de pessoas e veículos, né, como vocês estão vendo nas fotos aí. E os táxis são uma opção mais prática para passear pela cidade. Os museus remanescentes da guerra, né, mostram a Guerra do Vietnã sob a ótica dos vietnamitas, não aquela que nós estamos habituados a ver aqui. E aí algumas imagens para vocês, certo? Agora a gente pode falar, a gente passeia sem sair de casa. Não é tão divertido assim passear sem sair de casa, mas já tá valendo. Aí vocês conseguiram conhecer algumas das regiões do continente asiático. Meu povo, atividade de vocês, né? A sua apostila, página 31, certo? Gente, boa semana. Cuidem-se. O que mais que eu posso falar pra vocês? Gente, a gente sente saudade de vocês, de pegar no pé de vocês, de atentar vocês e de ter esse convívio em sala de aula, que é totalmente diferente. As características são totalmente diferentes. Então, se cuidem, né? No máximo possível, todos tendo o cuidado correto. Logo isso acaba e estaremos juntos novamente. Beleza? Até a próxima aula. E beijão para todos.